A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6, na palavra de Deus que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus falou aqui, através da sua palavra, ele disse-lhe Jesus. O que foi que Jesus falou? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que Jesus quer dizer com isto é que ninguém vai chegar ao céu senão através dele. Porque ele é o único caminho que leva o homem para o céu. Nós vemos lá em Provérbio, capítulo 14, 12, que está escrito na palavra do Senhor, que há caminho que para os olhos do homem parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Então, nós vemos aqui que existem vários caminhos neste mundo, que o homem tem a sua liberdade de escolher, porque o homem tem um livre-arbítrio de escolha. O homem decide escolher qual o caminho que ele deve seguir. Não é Deus que determina, é o homem que escolhe. Veja em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva o homem à perdição, e muitos é que entra por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. Então Jesus convida para que entrai pela porta estreita. Jesus não determina que o homem entre na porta estreita e também não determina que o homem entre na porta larga. Mas Jesus dá a dica, entrai pela porta estreita. Tem outra passagem da Bíblia que diz assim, Jesus falando, quem quiser, não é obrigado a seguir a ele. É quem quiser, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, quem quiser seguir a Jesus é renunciar o pecado, o caminho que ele está seguindo. Existem vários caminhos que o homem procura para satisfazer o desejo da carne. Caminho das drogas, caminho da prostituição, caminho da mentira, caminho do roubo, caminho da violência. Então é o caminho que o homem procura. Mas o melhor caminho é Cristo. O melhor caminho é estar na presença do Senhor. Quando nós vemos aqui que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai chegar ao Pai senão através dele, porque não existe outro caminho que leva o homem para o céu senão através de Cristo. Mas eu queria que fosse verdade. O que as religiões ensinam? Quando nós vemos, o Espiritismo ensina que quando a pessoa morre, o espírito da pessoa sai, entra no corpo de outra pessoa e nasce, e ali significa a reencarnação. E depois ela vai pagar o preço por o pecado que ela cometeu antes de ser encarnada. Aí várias reencarnações haverá, até ser um dia um espírito perfeito, ok? Então existe outro meio para que o homem possa chegar ao céu. Então eu queria que fosse verdade, se fosse dessa forma, porque todos iriam para o céu. Eu queria que fosse verdade, como ensinam os mormons. Os mormons dizem que quando a pessoa morre sem salvação, aí você passa agora a ser membro da igreja dos mormons do Santíssimo Dia. E você tem um batismo pelos mortos. Aí você se batiza pelos mortos, significa que você se batiza no lugar daquela pessoa que partiu sem salvação. E através daquele batismo, aquela pessoa será salva. Ok? Então eu queria que fosse verdade. Porque eu ia batizar um bocado de pessoa que precisar de salvação. Também nós vemos as testemunhas de Jeová.
As testemunhas de Jeová ensinam que aqueles que morreram sem ter o pleno conhecimento de Jeová, Jeová vai dar outra oportunidade, vai ressuscitar aquelas pessoas e no milênio, aquelas pessoas que são ressuscitadas vai ter outra oportunidade para ter o conhecimento de Jeová. Então ele vai decidir se vai servir a Jeová ou não. Se não servir, será destruída, aniquilada. Então é outro meio de salvação. Então eu queria que fosse verdade. A segunda chance, a vida após a morte. Eu queria que fosse verdade. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 7, diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, sexo, juízo. Não existe salvação após a morte. Não existe salvação fora de Cristo. Então eu queria que fosse verdade. Eu queria que fosse verdade o catolicismo, que ensina o purgatório. O que é o purgatório? É um fogo que vai purificar o pecado daqueles que morreram em pecado. Então ele vai para o purgatório e através daquele fogo vai purificar o seu pecado e aquela pessoa será salva. Então eu queria que fosse verdade. Porque nós sabemos que aquelas pessoas que partiram sem Jesus têm a segunda chance, o purgatório. Então eu queria que fosse verdade. Mas nós vemos biblicamente que não existe salvação fora de Cristo. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele que pode levar o homem para o céu. Mas o homem rejeita Cristo nesta vida e agora quer ter oportunidade depois da morte. A Bíblia diz, é bem clara, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Então, purgatório não salva. Reencarnação não salva. Segunda chance após a morte não tem. Batismo pelos mortos também não salva. Então eu queria que fosse verdade tudo isso. Mas a Bíblia é bem clara que o diabo, lá em João capítulo 8, 44, que ele é o pai da mentira. E ele semeia as suas mentiras para que as religiões ensinem aquilo que ele aprende, que parece ser verdade, mas biblicamente não é. Ok? Nós, como cristianismo, nós cremos que o homem tem direito à salvação enquanto tem vida. Até na última hora, se ele se arrepender, terá salvação para ele. Se ele se arrepender dos seus pecados, assim como o ladrão, esse ladrão da cruz, se arrependeu na última hora e Deus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus ele veio para salvar o homem, veio para perdoar os pecados do homem. O pecado do homem só é perdoado quando ele reconhece que ele é pecador, reconhece que Jesus é o único que pode salvar e quando ele confessa o seu pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Somente o sangue de Jesus Cristo é que nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Então, batismo pelos mortos não salva, purgatório não salva, segunda chance após a morte não tem, ok? A reencarnação também não salva. Quem salva é Cristo. Por isso que nós estamos aqui para dizer para você, confesse a Cristo como único e suficiente Salvador. Porque ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao céu senão através dele. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Que você possa meditar e escolher o caminho que é Cristo. A decisão é sua. O homem tem o livre-arbítrio, o direito de escolha, de decidir qual a porta que ele quer entrar. A porta larga ou a porta estreita. O caminho que é Cristo ou o caminho do pecado. Ok? Então, o direito é seu de escolher, mas uma coisa é certa, Jesus diz, eu sou o caminho.
Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.